Facebook, YouTube, LinkedIn, X. Yeah, so we are live on all sessions now. There we go, on media, actually. So welcome everyone. Such a pleasure to see you here today. So it's such a pleasure to see you here for us to talk about our professional marketing machine. What is that? O que é a máquina do marketing profissional? O que será que a gente vai conversar hoje? Bom, quem já acompanha a gente sabe que a gente vai hoje falar da metodologia STAR Methodology para o LinkedIn. E essa metodologia você usa não apenas para o LinkedIn, gente. A gente usa essa metodologia para arrumar o nosso currículo, para seguir uma entrevista também que faça mais sentido para o entrevistador. Então, é muito importante que a gente saiba como fazer isso, e hoje eu vou ensinar o passo a passo para você entender, primeiro entender a metodologia STAR, o que é a metodologia STAR, e principalmente aplicar a metodologia STAR no seu dia a dia. E para quem está no Instagram, hello everyone on Instagram. Se vocês quiserem migrar para as outras plataformas, Facebook, LinkedIn, YouTube e X, o antigo Twitter, por favor, be my guest, ok? Porque lá a gente consegue compartilhar os slides, e essa aula é uma aula um pouco teórica, né? Então, é uma apresentação bastante teórica, uma masterclass, onde a gente vai falar como é que você faz para alavancar a sua máquina de marketing profissional. Então, estamos na live número 123, muito obrigada por estarem aqui, e se vocês souberem de pessoas que precisam desse conteúdo em inglês, por favor, manda lá o like, né? Manda o aviãozinho, chama as pessoas para a live, porque é muito importante e é uma mensagem bastante importante para todo mundo, tá bom? Então sejam super bem-vindos. Welcome everyone. Let's talk about the STAR methodology. Tell me. Oh, I'm calling you. Yeah. Okay. All right. Let me just. Are you calling me, Alex? No. So call me. I did call. On Instagram, I did call. No, there's nobody here. I'll do I did a request. Okay, but it's not coming up. So if you could, but the request, if you did it many minutes ago, then it goes somewhere else. Okay, so then you need to do it again. So there we go. But I found you. Have you found me? Not yet? No. So send the request again, Alex, please. I can try. 1 second. Okay, guys. So sorry, apologies for that, because for some reason. Okay, now, yeah. Yeah, that's it. You didn't call me, or you called me once. Yeah, I'll call again now. Just called. Yeah. I accepted. Did you get it? Should be coming. Don't worry about that. Forget about that. Okay, all right. So we are not going to be together, right? Okay. Yeah, no. Not a problem. I'll try in a couple of minutes, but carry on. Oh, it says that Okudos English is unable to join. Oh, yeah, Alex, maybe I changed some of my settings on Facebook. No. It's over here. It's over here. Don't worry. All right. So if you can fix it, apologies, I'll fix it and I'll call you in a minute. Okay, no worries. So we are live, and those things happen, right? Because Alex, normally he calls me for us to share also on our Instagram account, Okudos account. But of course, you can log into my personal account, which is at Chrisley Lionel. Gente, para quem não sabe, é o arroba, tá? Inclusive, esses dias, eu estava conversando com um cliente meu, I was talking to one of my clients, and then I told him about a story that happened to me. It was a sad story, actually. I had an interview for me to work for a pharmaceutical company here in the UK, and this was one of my dreams here, okay, to work for a big pharmaceutical company. So I paid a coach, like a professional career coach, to help me with that, and then she helped me for around 6 months. I was with her, training for interviews and organizing my speech like we're going to do today. And the first question, it was a phone interview. And then the interviewer called me. And then he called me and he said, "Oh, Chris, hello. Thanks for accepting this interview." And then he said, "Just before we go for the interview itself, I just would like to check
your email address. And then when he said that, I started to say, wow, my email, let me just check that. And then I was like, C for Charlie, R for Romeo, and I was like I or E, because I and E for Brazilians, então E e o I a gente confunde muito, né, para quem é brasileiro. E aí eu falei I or E, oh no, it's I for India. And then I said S, I forgot S, but I think it's Sierra. And then he said, well, hang on a second. If you don't even know how to spell your email address, you are not the person for the vacancy. So I'm sorry, we can't give you the job. And then he just hanged up in my face. And I was like, oh my gosh, what happened here? So I was so upset. Então perdi a entrevista, gente. Não sei, para quem não entende ainda tudo em inglês, né? Eu treinei 6 meses com uma coach de carreira. Ela estava me ajudando a conseguir um emprego aqui numa indústria farmacêutica que eu queria muito. E passei, né? Consegui entrar para a entrevista. E a primeira entrevista era uma entrevista no telefone. E eu treinei pra caramba esse STAR método, inclusive, né? E aí, na hora da entrevista, que era por telefone, ele falou assim: antes da gente começar a entrevista, me dá o seu endereço de e-mail. E eu não sabia como é que falava o meu endereço de e-mail, não sabia nem que o arroba era o @ né? Aqui é o @ de preposição mesmo, é um ponto num lugar, tá bom? Então, eu falei, ai, não acredito que eu fiz isso. Eu fiquei super chateada, mas paciência, né? Perdi a oportunidade. E eu lembro que na época, o Alex ainda me ligou e falou assim: e aí, Cris, como é que foi a entrevista? Falei, Lê, não foi. Não peguei nem o primeiro minuto da entrevista, ele já desligou, falou que eu não era a pessoa ideal para a vaga. Então foi muito, assim, foi impactante isso para mim, né? E eu percebi que seria importante eu voltar para o basics, né? Não só treinar a entrevista. Então, um spoiler aqui, por favor, saibam o endereço de e-mail de vocês, principalmente se vocês têm o e-mail muito longo, sabe aquele e-mail que tem nome, sobrenome, middle name, so you know, get an easier email for you, okay? It's easier. Tell me, trust me, okay? And tell me if you do it. Okay, so there we go. Good evening to everybody. I would like to know where you're from. Tell me, my dear. You want to try again Instagram? Okay, call me again. Yeah, Alex is trying to get on Instagram, so then we can stream as well. It's not coming here, Alex. I don't know why. For some reason you were blocked. Did you try again or not? Yeah. Okay. Yeah, for some reason. Yeah, now go. Now, ok. Então, sejam bem-vindos. Ó, tô vendo a Dona Clô por aqui. Alex, I think we have a bit of microphonia. There we go. It's not microphonia, guys. I keep saying this incorrect. It's, there was a name of that. I can't remember. Alex, can you check for us? Because microphone is something else. Like okay, I'll check. I'll tell you in a minute. If you don't mind, let me just organize here. Okay, now it's better, right? Can everybody hear me and see me? Is everything okay? Right? Good. Yeah. So welcome, Dona Clô. Welcome, everybody. Let's get it started. Without further ado, let's get going because we still have to talk. We still have a lot of things to talk about today. Então, já falei para vocês, né? Arrumem o e-mail de vocês, saibam como soletrar o endereço de e-mail, porque isso é importante, pode ser importante numa entrevista, pode ser importante em algum momento da sua carreira, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. Vamos entender o que é a metodologia STAR. What exactly is the STAR methodology? So STAR method, let me just make it a bit bigger here. Okay. Everyone, if you have any doubts, any questions that you want to ask, please ask on the chat, and then Alex is going to pose the question, okay? So there we go. So STAR methodology or STAR method, when you apply for a position, the recruiter will receive a lot of CVs, and anything you can do to make yours more attractive will put you ahead of the competition, ahead of the game. Okay, so if you want to be ahead of the game, então se você quer estar à frente do teu jogo, da sua competição, é importante você entender o que é a metodologia STAR. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, a gente usa muito essa metodologia, não só para arrumar o LinkedIn, tá, gente? Mas para entrevista de emprego, para você organizar o seu pensamento sobre o que você entrega, as coisas que você traz para a mesa, né? Então é importante saber como é que funciona a metodologia STAR, porque eles acabam usando essa metodologia para entrevistas, para currículo, para o LinkedIn. Hoje a gente está falando especificamente do LinkedIn, mas realmente o STAR Method, ele serve para todas essas áreas, tá bom? Porque é como você se apresenta
profissionalmente, tá bom? So, your CV has to be succinct and direct, and it has to show why you are the ideal person for the position. So why it's important for you, that organization, because this is a way for you to have some kind of linearity on what you're saying. Então, é um jeito de você ter linearidade naquilo que você está falando e você conseguir se expressar de maneira correta, tá bom? Então, o que a gente faz, né? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. So, we have to list the relevant qualifications and experience that we have for the vacancy, ok? Então, a gente precisa listar as qualificações e experiência que a gente tem para aquela vaga em específico, tem que ser sempre específico, tá? E a gente precisa mostrar como é que você colocou esse conhecimento, this knowledge, in practice, in previous positions. Então, assim, o que você já fez antes e por que aquilo é relevante e como que você vai abordar isso de uma maneira que a pessoa vai entender essa história que você está contando. Porque, gente, storytelling é super importante. A gente já teve uma aula sobre storytelling, inclusive conversei com vocês sobre como contar a sua história, qual a história que você conta da sua história, né? Então, muito importante você saber como contar a sua história e principalmente a sua história profissional. Você não pode ir para uma entrevista sem preparação. Porque se você vai para uma entrevista despreparado, a gente pensa, a vaga é a sua oportunidade, né? Já não tá tão simples encontrar vagas boas. Se você foi para a entrevista, então tem que treinar, né? E às vezes a pessoa vai e a primeira pergunta é aquela, me fala de você. A pessoa fica, ai, nem sei o que falar de mim, sabe? Assim, olhando para o ontem, né? Poxa, aí perdeu, né? Perdeu a chance. Você não sabe falar nem de você, né? Então, é importante a gente treinar isso. Isso não vem automático, tá? É importante a gente fazer, né? Arrumar esse discurso. It's important for us to put it down, put it in bullet points, train, practice, rehearse. Do you understand rehearse? Rehearse é um verbo que é ensaiar, né? Então, ensaia aquela fala que você precisa trazer, porque é muito importante você ter esse discurso, ó, at the tip of your tongue, okay? So, there we go. So, the best way for you to do it is by using the STAR method. E o STAR method, aqui que ele stand for, né? Stand for é o que ele significa, o que ele se levanta. Então, é um acrônimo, né? Vamos dizer. Nesse caso, é um acrônimo, porque o acrônimo, gente, ele forma uma nova palavra. Um inicialismo, isso é bem teórico, mas vou falar isso porque eu sei que tem professor assistindo aqui. Então, um inicialismo é quando cada letra, né, por exemplo, se fosse, é o S-T-A-R, mas S-T-A-R, eles formam uma palavra que é o STAR, tá bom? Então, isso é um acrônimo que a gente usa para quê? Stand for Situation, Task, Action and Results, ok? Se fosse um inicialismo, a gente não conseguiria formar uma palavra aí com STAR, tá bom? Então, seria, por exemplo, agora não vem nenhum exemplo na minha cabeça. For your information, for example, we use F-Y-O. We don't say file. We just say for your information, ok? Então, é um inicialismo. Agora, já o STAR, a gente pode falar STAR methodology, ok? Então, é situation, a situação, tarefa, ação e resultados. Porque se você organiza o seu discurso dessa maneira, a possibilidade de você ter sucesso é muito maior, as possibilidades são muito maiores. Por quê? Porque você está organizando o seu storytelling, you're organizing your storytelling, ok? Mas vamos entender o que cada uma desses componentes são, o que cada um desses componentes são. So let's understand each of the components of the STAR methodology for you to have better opportunities as well, ok? So let me just, before I go to the next slide, okay, I will invite everyone who's on Instagram, if you want to follow us on LinkedIn, YouTube, Twitter, X, right? Now it's X, or which other one, Alex? YouTube, right? So we are there. So Facebook, LinkedIn, YouTube, and X, okay, former Twitter, because in there we can show slides, porque no Instagram eu não consigo compartilhar slides, então é bem interessante esse material para quem está procurando emprego, para quem já está empregado e vai conversar com a RH para novas posições, novas oportunidades, para quem quer montar o LinkedIn, Cris, não tem nem LinkedIn ainda, não sei nem o que fazer. Então, o STAR Methodology vai te dar um norte, né? It's gonna give you a north, okay? And also
for those who want to prepare for interviews. Então, se você estiver se preparando para entrevista, essa metodologia também é a mais utilizada hoje nas maiores empresas do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é a situação, né? Situation is to describe the context and the background, the matters, the problems that the organization is facing. And so, for example, imagine that you arrived in a place to work, and then you're going to talk about what were the problems that the company was facing and why the company is needing you. So it's interesting to show that, because most people, they don't put it in an order, like, how can I say, a chronological order in a way. So some people go just for the results, some people talk about the actions, but they don't call about the situation. So I'll give an example in Portuguese, ok? Também vou dar um exemplo aqui em português. Então, eu cheguei para trabalhar na empresa, a empresa estava assim, como era e como é, né? So, as was, as is. Então, como é que estava? O que estava acontecendo na empresa? Qual era a situação que estava acontecendo? O contexto e o que estava no background daquela história. So, o segundo passo, why was the project or task started? Então, por que aquele projeto começou? Por que aquela tarefa precisava ser começada? Qual era a situação que a empresa tinha e qual a tarefa que foi iniciada? Por que ela foi iniciada, né? E a proposta dessa tarefa, desse projeto ou do departamento. Então, assim, I'll give an example, okay? Imagine when I was working for Johnson & Slag, the pharmaceuticals for Johnson & Johnson. I remember we had a task, we had a situation. So Tylenol was a product that was selling by itself, basically, but then sales start to go down after we had the generics in Brazil. So then they had to do something about it. So the situation was, we need to improve sales in this area. And then they had a new product. It was a product for kids. Era que tinha já o xarope, mas eles lançaram gotas para criança, ok? Que era mais fácil, porque às vezes o xarope era muita coisa para criança beber, e o gotas eram algumas gotinhas que a criança normalmente aceitava melhor. Então, essa era a situação. Quando eu cheguei lá, a gente ia ter um lançamento para elevar toda a linha de Tylenol, example, ok? Essa era uma das situações, né? Tinham várias acontecendo at the time. There were many situations happening, but this product in specific was important, okay? Or, for example, when I was here working as an account manager, we had some chromatographers that we wanted to sell. And the situation was, the company has to sell more chromatographers because we just had a deal with a company and we are representing them. So it would be nice to show them some good work. So the situation was there. We had to sell more chromatographers. Ok? Então a situação era essa. E aí, dali eu fui fazendo a tarefa, as ações e ver se os meus resultados estariam acompanhando, ok? Mas daqui a pouco eu vou falar das outras partes também. Então, por que era importante aquele projeto? Aí eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, a situação. Nós trabalhamos com cromatografia, a gente assinou um contrato com uma nova empresa para vender os equipamentos deles e nós precisávamos alavancar essa linha dentro do nosso trabalho, essa linha de produtos. Então, a gente precisou ter todo um projeto para conseguir fazer essas vendas. Então, qual que era a proposta? A proposta era isso. E isso pode ser compartimentalizado em várias tarefas, tá, gente? Ou então uma situação geral. Okay, so I'll give you another example. This is from one of my clients. E aqui sempre, né, eu sigo a ideia de que tudo é muito confidencial, mas tem um cliente, eu estou trabalhando com ele, e estava numa situação que, bom, quem conhece de economia sabe que a economia no mundo inteiro não está das melhores. So the economy is not flourishing everywhere, okay? By the way, the economy is very hard after the pandemic. So then the situation is the company had to sell more, otherwise they would cut jobs in Brazil. Então, a empresa foi bem clara, olha, a situação é essa. Ou vocês vendem mais, ou então a gente vai cortar vagas de trabalho no Brasil. A gente vai cortar vagas aí, porque aí não está dando o resultado que a gente precisa. Então, essa é a situação. Just as clear as that. Ou vocês melhoram o resultado, ou essa situação vai ficar pior, né? Então, a gente conversando, a gente entendeu a situação e a gente pensou, então tá, quais são as tarefas que a gente tem que fazer agora para alavancar essas coisas que a gente precisa alavancar, e depois as ações
né? Que é o efetivo, é realmente ir lá e fazer. Tarefa, assim, é tudo que você está pensando em desenvolver, ok? E ação é o que realmente você fez. Porque tem uma grande distância, né? Entre o que você diz que vai fazer e o que você efetivamente faz, tá bom? Então é importante você determinar qual a situação, o que eu preciso especificamente. E isso é uma coisa da PNL. So this is something from the NLP. It's very important for you to understand that as well, because NLP is always about being very specific about what you're saying, because normally we as human beings, okay, the premise, the NLP premise is that we generalize, we distort and we delete. Então a gente generaliza a informação, a gente distorce a informação e a gente deleta a informação. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Quem gosta de PNL está me acompanhando aqui vai entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu falo aqui, por exemplo, o mundo inteiro está passando por dificuldades. Aí vocês podem, né, questionar para mim, Cris, o mundo inteiro? Será que é o mundo inteiro mesmo? Ou, por exemplo, esses dias eu participei de uma reunião aqui, e a moça falou assim, todas nós somos feministas. Era uma generalização, e eu fiquei pensando, eu não sou feminista, tá bom? Não sou. E aí, na hora eu pensei, olha a generalização, né? Ela tá generalizando que todo mundo é, e eu não sou. Também falaram de uma banda lá, de um grupo, e falou assim, todo mundo gosta desse grupo. E eu falei, não, eu não gosto, porque eu nem conheço, né? Mas não que eu seja do contra, tá, gente? Não é isso. Mas hoje eu estou muito mais atenta para esse tipo de generalização, né? Esses dias também trabalhando com uma cliente, it was what? About at the end of the year, actually, in November. E ela falou assim, Cris, todo mundo parece que está desistindo da empresa, que as coisas não estão bem. Na verdade, em dezembro está todo mundo cansado, né? Acho, precisando de umas férias. Ela falou, está todo mundo desistindo da empresa. Eu falei, todo mundo? Quantas pessoas tem na empresa? How many people are there in the company? And then she told me the numbers. And I said, so you think everybody's giving up? And they said, well, Chris, I said, everybody, are you sure? Everybody quem, né? Quem são esse todo mundo? E aí ela falou, na verdade eu tenho 2 pessoas que estão desmotivadas. Aí a gente foi lá, né? Essas 2 pessoas, elas não estão entregando por quê? O que está acontecendo? Está com algum problema pessoal? Porque às vezes é isso, né? Então às vezes a gente generaliza, esse é um exemplo. Distorção, né? Distorção é alguma coisa que eu distorço o que a pessoa falou, sabe? Aquela coisa, você está colocando palavras na minha boca? A gente faz isso o tempo todo. Ou então, hoje em dia, muito natural, né? Muito comum da internet, não é natural, mas é muito comum, it's very common online. People, they have cuts from a live session, for example. Então, a gente está aqui numa live e uma pessoa pega um corte da minha live, um corte. E aí, distorce aquele corte, entendeu? Coloca num outro processo, numa coisa meio esquisita. Então, isso é uma distorção e a gente faz isso o tempo todo, só que a gente não percebe. E a gente faz isso com a gente, faz isso com os outros. Olha que esquisito isso, né? Essas distorções de realidade que a gente faz. A gente alucina mesmo, we hallucinate, ok? A gente não tem jeito, o ser humano é assim, né? E isso vem da PNL, tá bom? E deletion é quando eu falo assim... vou dar um exemplo, que é quando você deleta alguma informação. Bom, vocês já devem estar pensando nisso, mas esses dias o contador me mandou uma conta que eu tinha que pagar, e eu tinha uma conta para pagar no dia 9 e uma para pagar no dia 12. Eu deletei a do dia 9 e fiquei com a do dia 12. Entrei no dia 12 para pagar as 2 contas. Deletei a primeira, porque eu vi as 2 contas, marquei dia 12 na minha cabeça, meio que inconsciente, e fiquei com aquele número. No dia 12 entrei para pagar, já estava vencido. Tive que ligar para o contador, ele falou, pô, Cris, vamos ter que renegociar, bababá. Eu falei, ok, no problem, but I deleted the information, and we do that all the time. E a gente faz isso o tempo todo. E isso é uma premissa do ser humano, da programação neurolinguística, porque se a gente ficasse prestando atenção em tudo, exatamente tudo, a gente ia ter muita dificuldade de viver nesse mundo, né? We would have difficulties to live in this world. So that's why we do that, is for our own sake. A gente faz isso para se beneficiar, mas muitas vezes quando a gente faz isso e a gente não percebe, a gente pode estar bypassando algumas informações essenciais e importantes para a nossa vida, e principalmente se você for participar de entrevistas, não só de emprego, tá, gente? Eu tenho muitas pessoas que participam de entrevistas de intercâmbio, e aí você generaliza, deleta, faz distorções e aí dá ruim. E aí você fala, pô, por que será que eu não consegui, né? Porque isso está subliminar, ok? Então vamos lá, vamos pensar agora na tarefa, a task. A task,
realmente é quando você vê o problema de frente e fala assim, então tá, a tarefa, esse é o problema e quais são os desafios e o que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas do desafio daquilo que eu tenho que entregar, ok? So, the goals and challenges of the project, sorry. What was your role within the project? Então, tá, qual que era o teu papel no projeto? E você não estava trabalhando sozinha, tá certo? Ou sozinho. Então, se você tinha algum papel, é importante você pensar qual que era o meu papel e quem estava comigo, quem eram os meus stakeholders, quem estava trabalhando comigo para a gente entregar o que precisava ser entregue, tá bom? E quais eram os key assignments that you had to address? Então, as tarefas, né, as lições de casa que você tinha que endereçar, que aquilo, sem aquilo não dava para você realizar, você ter o resultado. Então, são as tarefas, é o processo, né? Então, o task é o processo, tá bom? So, situation task. Se tiver alguma pergunta, a gente pode mandar aqui. Muito obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui para Osana, que está aí assistindo a gente, sua linda. Obrigada, tá trabalhando, né? Então, seja super bem-vinda. Tô vendo que você está no Insta. Se você quiser migrar para as outras plataformas para ver o que a gente tem aqui de material impresso, mas você também tem acesso a isso na plataforma, tá, gente? Por falar na plataforma, temos lá na plataforma Óculos todas essas aulas documentadas, com os PDFs, com tudo para você acompanhar, né? Óculos.com. Estamos lá com um tempo de gratuito, né, para você entrar e conhecer, para você ter a referência da plataforma. E não é porque é minha plataforma, não, gente, mas modéstia às favas, tem muita coisa importante. A gente pega realmente coisas do dia a dia corporativo, dia a dia do que eu trabalho com os meus clientes, que são clientes de empresas grandes no Brasil, em outras partes do mundo, né? Hoje mesmo estava falando com um grande amigo meu, a gente vai fazer uma live no sábado, só que ele é do Kuwait, ele tá no Kuwait, ele é da Arábia Saudita, mas tá no Kuwait, e ele falou assim para mim, Cris, vamos fazer uma live junto? Vamos, lá, lógico, aí eu falei assim, ele falou assim, 9 horas da manhã, eu falei, 9 horas da manhã tá bom, né? Ele falou, mas 9 horas da manhã aqui no Kuwait, aí eu, que horas que seria aqui em Londres? Aí ele, 6 horas da manhã, eu falei, wow, that's very early, ok? E aí no Brasil vai ser 3 horas da manhã, mas a gente vai deixar gravado, né? É uma live onde a gente vai falar sobre carreira para crianças, né? Para adolescentes. Então, se vocês quiserem conectar, vai ser super legal. Mas, enfim, estamos lá na Óculos, a gente tem bastante coisa acontecendo, temos o curso de PNL, agora que a gente está trabalhando diretamente com a NLP Academy. Gente, olha que honra! O fundador da NLP no mundo, né? O co-criador, que é o John Grinder. É uma honra estar representando a NLP Academy no Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais desses cursos, eu tenho feito bastante tradução para eles, né? Tradução simultânea. Então, realmente é um prazer estar trabalhando com eles e sempre aprendendo, né? Aprendendo, aprimorando, melhorando, para trazer sempre mais para vocês, né? Não é porque eu fiz o curso lá e agora, né, sou master, vou virar trainer, e não é por isso que a gente para. A gente está sempre se atualizando, sempre aprendendo, sempre estudando e sempre ensinando também, porque é isso, né? Ensina e aprende. Mas vamos lá, ação. Ação aqui é onde você vai explicar o que e como, o que realmente você vai fazer, como você fez, ou se você está dizendo, né, numa entrevista, é o que você fez, como você fez, então são as atividades propriamente ditas, né? É colocar aquelas tarefas que você organizou, the tasks, em ação. Então, aqui a gente, né, viu a situação, era essa. A tarefa, a gente vai precisar fazer isso e aquilo outro. A ação, a gente fez, foi bem sucedido? Não foi. Se não foi, tem um outro curso de um plano de curso diferente, né? Um plano B, um plano C, um plano D. A gente pode fazer alguma outra coisa. Então, essa é a parte da ação, tá bom? Emphasize skills and competencies you have used. Então, aqui nessa hora, é você mostrar quais as competências que você usou. Então, por exemplo, tem um cliente meu, meio do ano, falou, Cris, vai ser difícil a gente chegar nos resultados, né? Tá meio esquisita a economia, blá, blá, blá. Falei, não compro isso. Eu não compro isso, me desculpa. Me fala, quem são os seus stakeholders, com quem que você pode conversar? Quais são as pessoas que comprariam a sua ideia? Marca aí 10, 20 pessoas, liga para elas, vê o que você pode fazer. Tem produtos novos, ideias novas, vamos trazer para o mercado. Quem sabe alguém responde. E, gente, responderam. Ele fechou o ano, estava nem 50% das vendas no meio do ano, fechou com 150, tá bom? Então, fiquei super feliz, né? Ele mandou uma mensagem, Cris, olha só, bem que você falou, né? Mas a gente colocou
todas as tarefas, né? Qual a situação? Vamos colocar as tarefas, quais as ações, e ele fez com o time dele. Eu só fui guiando, falei assim: olha, isso aqui precisa estar bem claro, bem definido. E aí, gente, quando você tem esse tipo de trabalho, e você coloca dessa maneira no LinkedIn, não tem como não ficarem curiosos para ver que tipo de profissional que é você e ficarem curiosos para te chamar para entrevista, ok? Então, é bem importante a gente perceber isso também, tá bom? Bom, e aqui é onde a gente vai dar a explicação detalhada, os exemplos detalhados daquilo que você fez efetivamente. Pode ser você, seu time. Ó, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, a gente integrou isso, a gente colocou aquilo, a gente conversou com fulano, a gente fez uma parceria com o ciclano, aqui é a ação, ok? E aí, os resultados, que é o que realmente você colheu, né? Quais foram os benefícios de ter feito todo esse processo? Então, qual foi o resultado? Describe your results. Link your results to concrete numbers, time, money, resources. O que é isso? Quando você linka os seus resultados com coisas concretas. Então, assim, a gente aumentou as vendas. Não me diz nada. Aumentou as vendas em quanto? Porque se eu vendia 1, vendi 2, aumentei as vendas, cai 100%, né? Olha. Mas é importante colocar assim. Então, ó, a gente começou a vender tanto, a gente teve uma porcentagem diferente de market share, ou, por exemplo, a gente conseguiu arrecadar mais dinheiro. Teve uma ação que a gente fez no cliente que a gente conseguiu aumentar uma coisa de um. Era um processo que ele oferecia, né? E naquele processo, se o cliente queria ter um upgrade, se ele quisesse ter um upgrade, ele pagava ali um pouquinho. E assim, de um em um é pouco, mas assim, de milhões de clientes, né? O resultado é bem diferente. Então, pensar como é que você coloca isso em números. Cuidado, just be careful there, because sometimes numbers are confidential. Então, só pergunta para a empresa se você pode compartilhar isso numa entrevista. Numa entrevista normalmente pode, mas assim, ou no seu LinkedIn, ou compartilhar no seu currículo também é um pouco mais restrito, mas hoje, como a gente às vezes tem currículos online, cuidado, né, para essas informações não estarem abertas se elas não puderem estar abertas, que às vezes você assinou um termo de confidencialidade, você pode ter problema por causa disso. Mas fala em termos de tempo, porque o que as empresas querem? Tempo é dinheiro, então se elas economizarem tempo, elas estão economizando dinheiro, ou fazer mais dinheiro, né, e ter mais recursos. Então, se você conseguir trazer esses resultados, você vai estar bem na fita, você é uma pessoa empregável e é um profissional desejado pelo mercado. So you are a professional that is desired by the market, okay? So when I said that to this client, I said to him, well, you know what? If you are desired by the market will recognize you in your profession. So it's very important. Not for now, maybe, because now you are very well employed, but we never know the future. So it's always good for us to be well known by what we do. Okay. And give details of your contribution. Aqui, gente, ninguém faz nada sozinho, tá? Então, se você é líder, é o teu time que estava junto com você, né? E o que você efetivamente fez? E aí, aqui, vocês podem usar, que eu já dei aqui, aqueles verbos de ação por profissão, né? Então, assim, I chaired, I contributed, I coached, I organized, I turned over an action, ok? Então, você pode dizer o que você fez, dando detalhes específicos da sua contribuição, ou dentro do time, ou dentro da empresa, o que você fez efetivamente para ter o resultado que você teve naquele projeto, tá bom? Então, é bem importante a gente pensar nisso. Então, vamos lá. Agora, falar um pouco dos benefícios da metodologia STAR. What are the benefits of the STAR methodology? Okay, so it gives you the value. The value, it's easier to show how can you add value to the company. Então, como é que você dá valor para aquela empresa? Gente, eu só tenho clientes porque os clientes veem valor no que eu estou entregando. Se o cliente não estiver vendo o valor no que você está entregando, não vai ser teu cliente e a empresa não vai te manter empregado. Na hora que tiver o primeiro corte, não está dando tanto valor. Actually, algumas vezes não é, né, gente? Que nem às vezes vem a ordem de cima, uma multinacional, vai ter que cortar, sei lá, 200 headcounts. What can we do? Ok? Hopefully, that's not the case, ok? Mas às vezes é o que acontece. Então, ou a empresa vai fechar no Brasil. Teve um caso de uma cliente minha, a empresa que ela estava trabalhando ia fechar no Brasil. Ela me ligou e falou assim: Cris, e agora? A empresa vai fechar, a gente tem 6 meses para fechar toda a operação. Eu preciso arrumar um outro emprego. Como é que eu faço? A gente trabalhou a metodologia STAR para trabalhar o valor dela, o que ela sabia fazer, o que ela sabia entregar.
qual que era a experiência dela dentro da Star Methodology. E rapidinho ela se reposicionou, tá bom? Porque ela começou a entender qual que era a contribuição dela na empresa. Porque se você não entende, como é que você vai falar isso para o recrutador? Se você não entende, como é que você vai colocar isso no seu currículo? Se você não entende, como é que você vai colocar isso no seu LinkedIn para poder ser buscado pelas ferramentas de busca do LinkedIn, né? Pelos recrutadores que estão lá no LinkedIn. Então, importante, né, gente? Ter tudo isso, ó, ponta da língua, ponta do lápis, ok? Nos seus detalhes. Mas vamos lá, então vai dar o valor, né, para você com as experiências que você já teve. Detalhe, né? Então, em vez de você dar exemplos ou você colocar aqui uma lista de tudo que você fez, lista os seus resultados, né? Por quê? Vou dar um exemplo, tá? I'll give you an example. When I was a pharmaceutical rep, I used to visit about 300 doctors per month. So this was a way for them to measure my effectiveness, okay? My effectiveness, sorry. And this way, if I say if I write on my CV, okay, I used to visit 300 doctors per month, ok? Era por mês, desculpa, se eu falei por dia, tu falha. Por mês. Não dá para visitar 300 pessoas por dia, né? Só se você estiver num auditório, né? Mas enfim. Então, eu visitava 300 médicos por mês. Mas quão efetivo eram aquelas visitas, né? Então, eu conseguia visitar X, vender Y, eu precisava ter esses números, tá bom? Então, é importante a gente saber no detalhe o que a gente contribuiu. E às vezes a pessoa fala assim: eu sou gerente de contas, por exemplo. I am an account manager. So what do I do? I visit clients every month. I connect with new projects. I have new sales projects and many things that I might have. Então, o que acontece quando está acontecendo isso, né? Eu descrevo dessa maneira, mas eu não consigo ter o retorno. Por quê? Porque eu não estou dando resultado. É uma coisa assim que você não espera um gerente de contas visitar cliente? Você não espera que um gerente de contas ligue para cliente? Isso é a tarefa. Mas se eu não linko essa tarefa com um resultado, com uma ação, então assim, eu tinha que ligar para cliente, mas eu ligava assim aleatório? Não, eu ligava para cliente falando de um determinado produto, e aí eu falava daquele produto por 3 meses e eu tinha aquele resultado, entendeu? Então, é sempre importante vocês conseguirem entender como é que faz isso, tá bom? Gente, entrou uma pessoa super querida aqui, uma pessoa, a Eli, a Bia, não sei quem tá das duas que tá aí na live, mas mandar um beijo no coração de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Também não foi fácil essa semana por aqui, tá? Então, ó, beijo no coração de vocês, tá? Oh dear, coisas da vida, né, gente? Mas vamos lá. Então, continuando aqui, beijo, tá, Bia? E ele também. E o William. Deus abençoe vocês. Vamos lá. A gente se emociona, né, gente? Vamos lá. A gente precisa preparar isso de antemão, tá? Não deixa para ir na hora da entrevista pensar no que você fez em cada empresa, tá bom? Prepara isso com antecedência. Então, coloca assim, qual era a situação que eu peguei quando eu cheguei nessa empresa, quais eram as tarefas, ou quais as tarefas que eu decidi que eu tinha que fazer, quais foram as minhas ações e quais foram os resultados. Não está dando certo na hora da ação e do resultado. Muda a tarefa, mas volta do começo. Qual a situação que a gente tem? Sempre vai mudando de curso. A tarefa, ação e resultado. Porque assim você consegue dar mais palpabilidade para aquilo que você está falando, ok? It gets more specific, so then you can quantify, you can specify, ok? There we go. And the narrative as well. Então, imagina que você construiu o seu currículo com essa narrativa, o seu LinkedIn está com essa narrativa, você treina para entrevista com essa narrativa. O que vai acontecer? Essa narrativa, ela fica muito na tua cabeça. Então, você adiciona personalidade. Gente, o que eu recebo de currículo aqui para dar uma olhada? Às vezes o pessoal fala assim, Cris, traduz meu currículo, preciso do currículo em inglês. Eu falo, gente, não dá para traduzir currículo. Por quê? Cris, mas não dá? Então, sabe por quê? A sua carreira você construiu. Até coloquei essa foto aqui, I put this picture there, because you built your career block by block. You know, tijolinho por tijolinho você foi colocando ali, block by block, brick by brick, ok? E aí, de repente, você quer só traduzir o teu currículo, aí fica parecido com o currículo de todo mundo que mandou currículo, né? E qual que é o teu diferencial? Então, fica sem personalidade. It gets so you don't have personality on what you're writing. So then it's important to have this clear narrative, so then you add personality. Há um tempo atrás eu trabalhei com uma pessoa, gente, ela é brilhante, ela tem uma mente brilhante, ela e o esposo dela.
Os dois são cientistas, não moram no Brasil e estavam passando uma challenge nos Estados Unidos. Enfim, brilhantes, brilhantes. Mas a pessoa que é muito cientista, normalmente, ela não sabe ser tão bem comunicadora. Então, eles estavam se vendendo mais barato, entende? Porque eu falei assim, gente, mas espera aí, qual a tua narrativa? Aí a gente foi conversando, eu falei, gente, vocês são brilhantes, a mente que vocês têm. Ah, mas todo mundo faz isso. Eu falei, não, nem todo mundo faz isso, nem todo mundo sabe isso. Coloquem, porque isso vai ser puxado na hora que você falar. A sua experiência, né? Adiciona personalidade. Quem é você? O que que você fez? E era interessante, conforme eu ia conversando com eles, eu vou conversando em inglês, vou perguntando, vou buscando, né? A gente vai anotando, vê as palavras-chave. E aí, inclusive, a esposa, né? A gente fez individual. E aí, quando eu fui falando para ela, ela falou assim: Nossa, Cris, eu não tinha noção de tudo que eu fazia. I didn't have this insight about everything that I do there and how I change people's lives. And I said, Yes, you change people's lives. So use it into your favor. Você muda a vida das pessoas, você transforma. O mundo precisa de você, entende? E se você não trabalha nessa narrativa, você não pega a sua cadeira. Porque, gente, existe uma cadeira para cada um de nós nesse mundo. Ok? There is a chair for each of us in this world. Ok? Então pega a tua cadeira. A tua cadeira ela é sua. Você é uma pessoa única. O que você traz para o mundo é único. Então mostra, né, essa uniqueness of yourself, né? O quão único você é e o que você está trazendo para o mundo. Isso é muito importante. Mas se você não sabe, se você nunca parou para pensar nisso, porque o mundo está tão corrido, we are always rushing, things are so crazy, we don't have the time to stop and understand what is the value that I add to people's lives. Eu, por exemplo, gente, eu sei que eu transformo a vida das pessoas através do inglês, através do coaching, é transformação. A pessoa começa a abrir, 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 abrir. Quando ela vê, ela não desvê. E não sou só eu estou conduzindo, né? A gente está construindo junto. Mas conforme eu vou perguntando, a pessoa vai trazendo a memória, quanto tempo ela tem para parar, para ver o que, que ela entregou, o que, que ela entrega. Ou, preciso melhorar nisso. Então vamos ver onde a gente acha esses cursos, o que exatamente, o que especificamente você precisa melhorar. Preciso fazer mais cursos, mas que tipo de curso? Precisa aprender inglês. Que tipo de inglês você precisa? Você precisa falar de esportes em inglês? Né, a gente trabalha no comitê aqui, eu trabalho no comitê de carreira e empreendedorismo. E a gente tem o comitê de esportes aqui também. E o comitê de esportes precisa saber do jargão de esportes. Eu fui visitar, né, o pessoal no comitê de esportes, num curso, num jogo que era o Chelsea e... não era o Barcelona, era uma outra da Espanha. Gente, eu sou tão ruim de futebol. Mas enfim, e a gente foi assistir o Chelsea. Chelsea ganhou no fim, tava torcendo para eles, né? A Real Madrid, desculpa, Real Madrid, esqueci, né? Mas era o futebol feminino. E naquele jargão, elas conversando, elas falaram assim, gente, eu não entendo esse jargão em inglês, não sei tanto, né? Quero aprender mais. E olha que eu dei aula para jogadores de futebol, mas eu estava ajudando eles a vir para cá, e eu falei assim, gente, preciso aprender mais sobre esse universo, né? Por quê? Porque é a narrativa daquele universo. Então, se você não conhece a sua narrativa, como é que você vai se vender? Né? Cris, mas feio falar, me vender, né? Gente, para com isso. Né? A gente precisa trabalhar, precisa se expor. Não se expor no sentido negativo, mas a gente precisa, né, mostrar para que a gente veio. Nós somos talentosos, né? Brasileiro, gente, eu falo, brasileiro tem ginga, brasileiro é flexível, brasileiro tem talento. Pena que a gente não fala o inglês, né? Porque se a gente falasse, olha quanto mais que a gente podia contribuir pro mundo, né? Hoje em dia já está chegando a inteligência artificial, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Tem coisa que a gente precisa pensar naquela língua, mas é importante, né, gente, a gente começar a ter essa narrativa, começar a pensar que nem países de primeiro mundo mesmo, né? Porque, olha só, a gente tem essa possibilidade. We have this possibility. And sometimes people say, I didn't born there. A gente tem um cliente meu, sem brincadeira. Eu dava aula num lugar que era para advogados e eu entrei lá e ele via eu dando aula para outras pessoas. Ele falou assim, eu queria ter aula com você. Aí, claro, né, era um valor diferente, mas eu consegui fazer um valor especial, mas ele acordava cedo, chegava lá antes, eu dava aula antes para eles do que para ele, do que para as pessoas que também trabalhavam lá, mas, né, às vezes estavam em cargos um pouco melhores, e ele veio da comunidade, ele falou assim, olha, eu não tenho como pagar esse valor, mas aí eu falei, quanto que você consegue pagar? Eu consigo isso. Você quer mesmo aprender inglês? Quero ter diferentes oportunidades. Essa pessoa, se ela estiver assistindo, sabe quem é, desde o seu coração. Essa pessoa foi morar na Irlanda, estudou, fez faculdade,
tá lá super bem. Então, assim, percebe que a minha história não me define. Eu posso começar a criar uma história a partir de hoje, uma história diferente. Nesse único momento que a gente vive, que é o tempo que a gente respira. Eu não vivo no futuro, eu não vivo no passado, eu vivo hoje. Então, o que eu estou fazendo hoje para transformar a minha vida, transformar a vida das pessoas que estão próximas de mim? What am I doing? O que eu estou contribuindo? E aí pode ser profissionalmente, na família. Hoje a gente está falando especificamente do profissional, né? Então, como profissional, como você pode contribuir? Qual que é o seu talento no mundo? O que você traz para o mundo? Ok? Alright. E aí, né, para você stand out, você vai ter sua narrativa e você vai trazer a sua personalidade, porque aí a tua personalidade vai atrair uma empresa que esteja alinhada com os seus valores, mas se você nem sabe os valores, né? Tava até dando um exemplo esses dias, I was giving an example, one of those days, a company that is not very inclusive, okay? And when they are not very inclusive, so I don't want to work for them, because in my values, I want more inclusion. So I want more opportunities for myself, for other women, you know, and even for other people that are underrepresented. So is the company giving opportunities, but not just because of that. I want to give opportunities because I'm talented. Então, como mulher, eu sou talentosa, eu quero ter oportunidade porque eu sou muito talentosa e eu sei o que eu posso conseguir. Então, é essa força que a gente tem, né? De entender a nossa narrativa, qual a história que você conta da tua história e como é que você está trabalhando no hoje, usando o seu dom da vida para alavancar a sua vida. Coloca o que você quer. Eu queria liberdade geográfica um tempo na minha vida. There was a time in my life that I wanted geographical freedom, and I worked for that. Então, eu trabalhei para isso. Eu não cheguei aqui com passaporte britânico. Eu não tinha o passaporte português, né? Então, eu fui vendo quais eram as minhas opções, onde eu podia fazer, que programa que eu podia entrar como estudante, porque isso para mim era importante, liberdade geográfica, ok? Tem gente que não quer nem saber de sair do Brasil, viajar, não quer, tudo bem, tá tudo bem, né? Mas eu quero crescer na empresa, e aí eu reporto o pessoal de fora, porque daí eu ganho 3 vezes mais, e eu tenho uma carreira que eu posso ajudar a minha filha que quer estudar fora, entende? Então, comecem a pensar nisso, como é que vocês podem transformar a vida de vocês? How can you transform your life? And the STAR methodology helps us with this, ok? E todas as coisas, né, que eu trago aqui, a PNL, a psicologia positiva, o próprio coaching, né? A hipnoterapia, fantástica para a gente conseguir projetar, né, para o futuro e a gente comandar o nosso subconsciente, que a maioria das nossas decisões são do subconsciente e inconsciente, né? Prestar mais atenção nisso. Mas enfim, gente, estou super filosófica hoje. Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá. Então, falamos aqui do benefício do STAR Methodology. Então, lembrando, né? Só para fazer um wrap-up aqui rapidinho, né? A metodologia STAR ela vai adicionar valor para o que você é, né? Vai adicionar para sua narrativa, você vai conseguir se preparar para ter uma narrativa condizente, uma narrativa congruente, tá? Você vai conseguir se destacar da multidão, porque você é único, você é exclusivo, mas você tem que saber como você é, né, preparar a tua narrativa, saber o que você trouxe para a mesa, qual era a situação, as tarefas que você fez, as ações que você tomou, os resultados que você teve. Inclusive, gente, quando o resultado é negativo, tá? O resultado foi negativo, eu aprendi isso. Tudo bem, tá bom? Aprendi. Não faço mais, né? A gente aprende errando também, né? Espero que não seja com muito milhões da empresa, tá bom? Vamos lá. Ok? Então, em vez da gente descrever com listas, a gente descreve com a competência. E aí é onde a gente mostra o nosso show, o nosso talento, tá bom? Bom, let's go for the next one. How do you create a resume using STAR methodology? Resume é a mesma coisa que currículo, mas normalmente o resume ele é um pouco mais resumido, tá bom? Ele é mais direto ao ponto, tá? E aí, do resume, você pode pôr por LinkedIn e também, você na entrevista, você vai falar do teu resume ou do seu currículo, tá? E aí você vai dizer o que você está trazendo para a mesa, what are you bringing to the table? So, look at the job description and choose a few behaviors and skills you want to write in your experience section. Então, na parte de experiência, você vai perceber lá que eles estão pedindo na vaga sempre vem, gente, quais os comportamentos e quais as habilidades que você tem que fazer. Coloca aquilo na sua experiência.
Porque muitas vezes comportamento, assim, você consegue trabalhar em grupo, você é mais analítico, às vezes eles não precisam de uma pessoa que trabalha tanto em grupo. Normalmente, né, as empresas precisam, mas se você é um engenheiro de alta precisão, por exemplo, talvez você precise ficar ali mais focado, né? Então, é importante você ver o que a vaga está pedindo. So, check what the vacancy is asking for, and then in the job description, you're going to see the keywords, and you're going to extract those keywords for them to be on your information on your CV, resume, LinkedIn, okay? So think about the words that you are going to use to detail your experience. Principalmente se você está fazendo uma entrevista em outra língua, que não é a sua língua materna. Em português, às vezes a gente até consegue, né, dar um somebody love, aí vem uma palavra, tudo bem. Mas se não, você já está nervoso, você não treinou, é em outra língua, ixi, aí você não lembra, não vem a palavra. E aí você acaba usando palavras básicas, então coloca lá, detalhe, escreve, né? Essa palavra, às vezes eu entro com o cliente e falo assim, essa palavra aí tá tão básica, não te representa, does not represent you. Nossa, é tão importante para a empresa, você vai colocar, né, isso daí de uma maneira tão simples, assim, tem que ser simples, tá, gente, mas uma maneira assim tão banal, né? E aí a gente pensa, sou banal, ok? E aí a gente arruma essa palavra e coloca uma palavra melhor para descrever aquela situação, tá bom? Então aqui, coloca em detalhes a sua experiência, não lista só as responsabilidades que você tinha, porque aí você não está dizendo nada, né? Porque é o que eu falei, um gerente de contas tem que visitar cliente, colocar que visitou cliente é no mínimo uma redundância, né? Então, quantos clientes eu visitava? Até era uma tarefa, né? Então, a situação era essa, eu tinha que vender produto, a tarefa era visitar cliente, a ação, eu visitava para falar especificamente disso, aquilo, e eu conseguia aumentar meu resultado em YZ, ok? Ou diminuir o tempo, alguma coisa assim, e aí você consegue construir, tá bom? Well, it's important to show the situations you were facing, again, the tasks you've completed, okay, the ones that you didn't complete and why. Então, algumas tarefas que você não conseguiu completar, por quê? O que aconteceu? Às vezes teve burocracia, teve entrave, quem nunca, né? Tem uma empresa, ela é uma empresa de construção civil. Tava tudo certo para construir. Aí baixou lá IBAMA, né? E não deixou construir. Eu achei ótimo. Desculpa, gente, talvez algumas pessoas perderam emprego, mas aquela área era muito complicado de estar desmatando. E eles estavam desmatando lá perto de onde a gente mora no Brasil. Então eu falei, gente, tá tudo errado, né? Mas a tarefa não foi desenvolvida. Por quê que não foi desenvolvida? Porque não estava de acordo com o que a lei tinha especificado, tá bom? Ok, actions. Então, o que você efetivamente fez, the actions that you've taken. Fiz isso, fiz aquilo, isso aqui a gente fez, mas teve que voltar atrás porque não deu certo. Quando a gente entrou live, teve um problema no sistema, e a gente também, os erros também podem colocar. Cris, teve uma cliente minha, eles conseguiram implementar um processo num call center, eles estavam programados para implementar em 6 meses, eles conseguiram implementar em 3. Gente, economizou um tantão para a empresa. This is saving, and this were the actions that they've taken. Então, qual foi a ação? Eles fizeram uma organização com o time, que eles conseguiram ficar avaliando 24 horas os resultados, porque eles fizeram rotas, né, shifts diferentes, e aí eles conseguiram entregar num prazo muito mais curto, o time inteiro juntou, falou, não, vamos entregar isso mais rápido, deu certo, and it worked. The results, ok? The results. Economy, eles salvaram, né? Salvaram. Eles economizaram 3 meses, gente, são 90 dias para uma empresa, isso conta muito. Tiveram resultados rápidos, resultados efetivos, porque eles conseguiram ver em tempo real o que estava acontecendo, cada um comunicando bem. Então, isso demonstra uma equipe coesa. Você vai colocar isso no seu currículo? Sim, pode colocar. E aí você tem que saber colocar, né? Mas, Cris, como é que eu descrevo isso de uma maneira sucinta, né? Aí a gente vai lá ver as palavras, como que você coloca. Mas se eu não sei nem em português, como é que eu faço em inglês? Por isso tem que fazer em português, a gente vê como é que fica em inglês e a gente vai testando como é que você fica mais eloquente. Até que a pessoa fala assim, Cris, agora eu tô confiante, é isso mesmo que eu faço, é desse jeito que eu tenho que falar. Ótimo. Em português tá bom? Tá. Em inglês tá bom? Tá também. E tem cliente que faz em espanhol também. Em espanhol eu não consigo ajudar muito, mas às vezes eu ouço. Fala em espanhol pra gente ver se tá bom, ok? There we go. Other languages like I can get by with French, like, it's okay. Italian, mas não nesse nível, tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. 4 dicas para você get the most out of the STAR Method. Get the most é tirar o melhor, né, da metodologia STAR. Então, 4 dicas para você tirar o melhor
da metodologia STAR. Primeira coisa, seja específico. Be specific. Identify your skills, your qualities and competencies. And the skills, qualities and competencies that the company is looking for. Se a empresa não estiver olhando para aquelas habilidades específicas que você tem, não adianta. Então, a empresa está procurando aquilo e você é um perfect match. Deu match, sabe? Ok. Be quantitative. What is that? Have a solid, tangible and measurable results, ok? To back up your stories. Então, os resultados têm que ter quantidade, né? Seja em porcentagem, seja em valores, seja em tempo, ok? Recursos. Pode colocar isso que sempre dá bom, ok? Be concise, keep your stories relevant and specific. Não adianta, né, fugir do tema. Teve uma cliente minha que ela precisava conseguir uma vaga de trabalho e ela colocou muito sobre um hobby dela, que não tem nenhum problema colocar o hobby, né, no resume, nada, não tem nenhum problema. Mas ela estava dando muita relevância para artes, mas ela não estava indo para a área de artes. E eu falei, olha, nessa área isso não é tão importante, todos esses cursos, ela tinha lá uns 10 cursos na área de artes. Eu falei, então, para essa área que você está querendo fazer, não tem muito a ver, né? Então tem que ser relevante e específico, ok? Eu também amo um monte de coisa, sou super esquizotérica, ó, quem vê aqui, eu vou até brincar com vocês, ó, tenho aqui meus tarôs, tenho aqui o meu tarô das deusas, tenho aqui, ó, aqui tô trazendo para vocês minha coroa, né? Quando eu faço os meus rituais aqui de princesa e de rainha, que a gente tem que se sentir bem também, né? Então tem várias coisas aqui, minha varinha. Cadê minha varinha? Ai, nem sei onde tá. Minha varinha de condão, ó, tá aqui. Não tá aqui. Mas aqui, ó, aqui piscando, minha bolinha de cristal, mas não fico colocando isso no meu currículo, né, gente? Essa semana eu falei com um cliente, ele tá procurando PNL e tal, né? Não vou falar, né, que eu sou esquizotérica desse jeito, né? Às vezes, quando dá abertura, eu falo, mas não tem tanta relevância para essa área de atuação, tá bom? Ficou meio blurred aqui. Sorry, it's a bit blurred. Tá meio borrado aqui. Ok. E minha maquiagem também tá borrada. Mas vamos lá. So, be concise, então tem que ser relevante e específico, e tem que ser honesto, be honest, ok? Can you prove what you're saying? If the company call your references, will you be fine? Se a empresa ligar para suas referências, vai estar tudo bem, você vai conseguir, né, provar aquilo que você fez, não coloca aquilo que não é verdade, tá, gente? É importante a gente ser honesto, ser verdadeiro, tá? Porque descobrem, né? Eu falo o nosso nome. Achei minha varinha, olha aqui ela, que linda. Olha aqui da varinha mágica. Tem até um cristal na ponta de Crisley, ó. Ok. Pilim, pim, pim, todo dia de manhã. Minhas sobrinhas vieram aqui essa semana, até devem estar chegando em casa agora. E elas passaram 3 dias aqui comigo, né? E a gente brincou bastante. E eu falava, vou fazer um pilim-pim-pim, tá? A mágica, ok? Mas there we go. Então, gente, a gente tem que ser honesto, né? Conseguir provar o que a gente está falando. Nada mais poderoso do que a nossa integridade, né? Sermos íntegros. Então é importante a gente pensar, né? Nessas dicas aqui, que são dicas, mas é para ser você. Porque se você estiver mentindo, gente, na hora da entrevista pega. Né? Eu aqui, se a pessoa tá, eu falo, tem certeza, mas às vezes a pessoa tá mentindo para ela mesma, né? No inconsciente dela, ela tá mentindo ali, ela tá se enganando. Então, às vezes eu vou até para ver se, né, se aquilo não é um ponto cego da pessoa, que às vezes acontece, sometimes it happens, ok? Em inglês, em português, gente, ser humano é ser humano, não vem com manual, mas a gente consegue ver como que as pessoas agem e como é que elas seguem a vida, né? Para que elas alcancem os sonhos que têm. Tem até aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Essa frase. Ok? Bonita a frase, né? Vou ler para vocês. Ó. Be brave enough to dream big and bold enough to aim high. Então, seja corajoso o suficiente para sonhar alto, né? Sonhar grande. E aí, de novo, corajoso, né? O arrojado o suficiente para ter os seus objetivos lá no alto, né? Então, isso aqui fica aqui. Né, do meu lado, me lembrando, né, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, sem comprometer a minha integridade. That's important as well, ok? Porque tem gente que não liga muito para comprometer a integridade, né? Mas aí depois, será que não pega no físico? Who knows? Let's carry on. Então, vamos lá, dar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo concreto, se quiser tirar uma foto da telinha. Quem está no Insta, quiser migrar para LinkedIn, YouTube, Facebook ou o antigo Twitter, né, que agora é o X. Aqui tem um exemplo
né, de como você pode colocar isso, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês. Exemplo, situation. I was working for XYZ company and we were going through a process to improve customer experience. The goal was to deliver a new front-end system. Então, perceberam? Então, eu estava trabalhando na empresa XPTO lá e a gente estava passando por um processo de melhorar a experiência do cliente. E o nosso objetivo era entregar um sistema que tinha mais aderência com o cliente, né? Um new front-end system, que é aquele onde o cliente ele entra e tem já uma experiência de primeiro, né? A tarefa. I worked as a project manager. I was the leader of the team with 7 direct reports. Our task was to deliver the software changes within time and budget. Só tomar uma aguinha aqui, gente, peraí. Então, a tarefa aqui, né? I worked as a project manager. I was the leader of the team with 7 direct reports. Our task was to deliver the software changes within time and budget. Então, o que está dizendo aqui, né? Eu trabalhei como gerente de projetos, eu era líder de um time, eu tinha 7 pessoas, né, reportando diretamente para mim, e a nossa tarefa era entregar o software, as mudanças de software dentro de um prazo de tempo e um prazo de budget, ok? Um prazo de orçamento, tá? Então, essa era a tarefa. Então, a situação, a tarefa. A ação, agora prestem bem atenção. Action. I manage the project team of both own employees and consultants from the software supplier. Então, essa pessoa estava gerenciando o projeto, né? Tanto dentro da própria empresa, quanto os consultores da empresa terceirizada, né? Que era a empresa que estava entregando o software, tá? I scheduled and coordinated. Olha aqui os verbos que eu falei para você, né? Então, eu marquei, coordenei. I scheduled and coordinated the work between team members and stakeholders internally and externally. Quer dizer, organizou, coordenou para que esse trabalho fosse feito, né? Entre o time externo e os times externos, para que desse tudo certinho, para que o cliente tivesse experiência. Okay. I took appropriate actions to control the project budget and to ensure the quality of the end results and deadlines delivery, ok? Então, aqui eu fiz as ações apropriadas para controlar o orçamento do projeto e para garantir a qualidade do resultado final e garantir também que a gente ia entregar no prazo, o deadline delivery, né? Então, essas foram as ações que eu como pessoa contribuinte daquele time. Então, estou dando um exemplo aqui de um gerente de projetos, tá? Mas isso pode ser em várias áreas de atuação, tá bom? E o resultado? The end result was a new customer shop website with an improved user interface with 25% increase in sales due to user-friendly improved software, adding cross-selling feature in the checkout window, resulting in an additional 30% extra sales of related products, ok? Então, essa é a conversa, olha a narrativa do resultado, né? O resultado final, novos clientes para o website, porque a experiência deles foi melhorada, a gente teve 25% mais de vendas, porque a plataforma ficou mais fácil para o cliente utilizar, a gente adicionou também características, né, de cross-selling na janela de saída, né, quando a pessoa estava saindo, carrinho, né, e resultou em 30% de vendas a mais nos produtos relacionados. Quer dizer, você percebe que foi uma narrativa? Dá para diminuir isso, gente? Esse é um exemplo expansivo, tá? Então, quando eu trabalho com o cliente nesse tipo de exemplo, a gente faz esse exemplo e depois a gente fala assim, ok, agora como é que a gente diminui isso para contar isso em 3 linhas, 4 linhas, num parágrafo, tá? Então, é super importante saber fazer isso, e aqui a gente está demonstrando da onde a gente veio, né, costurando, para depois a gente realmente jogar lá no currículo, tá bom? Ou no LinkedIn, que seja, no resume, ou na hora de você falar para a entrevista. Na entrevista você tem mais tempo, né? Mas no currículo, geralmente, você tem que ser mais sucinto, tá bom? Bom, aqui mais alguns exemplos, né, de situation, mais um exemplo, né, então quem quiser tirar a picture aí, I was aqui, só um exemplo, tá, então, né, vão pegando isso dentro da sua profissão específica. I was a key account manager for a small company and we had a chance to pitch our product line to a new client within our sector. Essa era a situação, a oportunidade de fazer um pitch para um novo cliente. Era uma key account manager de uma empresa pequena.
Já trabalhei muito assim também, tá, gente? Tarefa, task. Our director asked me to put together a presentation to this potential client to show them our products in the hope of securing the deal. Então, meu diretor me pediu para colocar uma apresentação para eu apresentar para os nossos clientes, né? Aí, olha aí, né? Você coloca isso no currículo e aí depois você precisa fazer uma apresentação. Faz a apresentação aí agora em inglês. A pessoa, ai, era mentira, não pode, tá? Então, por isso que tem que ser honesto, tá? Atividade, né? Qual que era a ação, né? Aqui atividade é o action, tá? Aqui que eu efetivamente fiz. I had a depth knowledge of our products. I put together a comprehensive list of the benefits it could bring to the client. I spoke to our supplier partners and put together an attractive sales demonstration. Então, aqui qual foi a ação dessa pessoa? Já tinha bom conhecimento dos produtos, colocou uma lista de benefícios, né? Para levar para o cliente, mostrou aonde que o cliente ia se beneficiar, o que tinha para o cliente, ok? Falou com fornecedores e parceiros para colocar uma demonstração de vendas atrativa, quer dizer, provavelmente o pacote foi atrativo e conseguiu o cliente. Vamos ver qual foi o resultado. The presentation was a success, thanks to our combined efforts with suppliers and resulted in a trial order from the client. Então, teve sucesso, o cliente resolveu tentar aquela empresa, que era uma empresa pequena, tá? Isso a gente tem vários exemplos, tá? Esse aqui eu trouxe de um cliente, né? Mas a gente tem vários exemplos e a gente monta isso com você, a gente constrói isso com o cliente, tá bom? Ok, mas você pode fazer isso também em casa, né? Vai marcando, vai escrevendo, por isso que a gente traz essas aulas aqui, né? Para que vocês tenham acesso a essa informação. Bom, gente, dei 2 exemplos, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje, sobre a metodologia STAR, sobre como é que você faz para realmente trazer resultados para você como empresa, para você como profissional, para o seu time, a gente consegue mudar o mindset, tá? Não vem com a conversa de que, ai, gente, tá tudo difícil nesse mundo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Para com essa choradeira. Gente, eu sei, a vida não tá fácil para ninguém, né? Preço alto, inflação, mas se a gente ficar desperdiçando a nossa energia nesses processos, a gente não usa a nossa energia para alavancar o que a gente tem para alavancar, para cumprir a nossa missão aqui na Terra, para mostrar os nossos talentos para o mundo, para ajudar o mundo a ser melhor, mais próspero, mais abundante. Então, assim, né? Vamos pensar nisso, vamos organizar aí o seu LinkedIn, trabalhar o seu inglês para a gente dar o recado para o mundo. O brasileiro é muito competente, né? Eu tenho clientes que às vezes são transferidos e eles vão transferidos e sobem rapidinho, porque brasileiro trabalha para caramba, né? Então, importante a gente pensar nisso, tá? Mas precisa dominar o inglês, tá? Então, lá na plataforma, na ocudos.com, a gente tem lá o curso LinkedIn para carreiras, tem inglês para carreiras, vocês podem entrar lá, dar uma olhada, tá gratuito. Para quem é cliente já da gente, já tem o processo todo aberto, né? Vocês podem entrar, fuçar lá, acaba sendo um combo, né? Que já faz aula particular comigo também, é o ocudos.com, ou você pode ter só a plataforma, entrar lá, né? Bem acessível, os valores bem acessíveis, né? Porque aí você entra lá, faz a sua parte, que eu sempre digo, né? Ensinar uma coisa que a gente ensina, aprender é um processo seu, é um processo individual, é um processo onde você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem como, ainda não existe, né? Eu lembro que eu falava assim para Pietra, tem que estudar inglês e português. Pietra, minha filha, tá com 14 anos, tem que estudar inglês e português, tem que ler, Pietra, vai ser importante para você, né? E eu falava assim para ela, não vai adiantar, né? Se você não estudar, não vai vir que nem um raio na tua cabeça, você vai ficar super esperta do mundo, né? E aí eu lembro que ela era pequena ainda, tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Ela falou, não, mamãe, porque quando chegar na minha época, olha lá, me chamando de dinossauro, né? Mas quando chegar na minha época, a gente vai ter, sabe um negócio assim, aquele negócio que você põe na cabeça? Pietra, e aí você vai conseguir aprender tudo só com um negocinho? Eu falei, que negocinho? Mãe, aquele chip lá. Eu falei, o chip? Tá. Então tá, né? Eu falei, aí coloca a coisa na cabeça, vai que deleta alguma coisa também, né? Mas brinquei com ela, apesar que eu acho que a gente não tá longe, né? A biotecnologia tá aí, biohacking, né? Ou biohacking, como vocês preferirem, se tiverem interesse nesse assunto, é bem interessante, mas por enquanto a gente ainda precisa usar. E outra, mesmo que esteja inteligência artificial e tal, até esses dias a gente estava falando, daqui a um tempo a gente vai ser diferenciado assim, quem consegue lidar com tecnologia e quem não consegue. Então é importante a gente tá aí, né? Também a gente aprendeu muito, né?
Eu, quando saí do Brasil e voltei aqui para o Reino Unido, para a Inglaterra, eu tinha 26 clientes. E quando eu vim para cá, assim, no individual, tá? Fora empresas que eu atendia e tal. E eu fui de 26 para 9 e depois caiu para 7 porque a pessoa não se acostuma online e tal, ok. Então, assim, hoje em dia está online, né? Mas porque a gente consegue estar em mais partes do mundo, a gente consegue ter um atendimento bom. De vez em quando dá falha na internet? Sim, acontece, né? Mas é um jeito que a gente encontrou. Né? Hoje em dia estou aqui, ó. Estou aqui falando de Londres, aqui já são 11 e pouca da noite. Que horas são aqui, Lê? Deixa eu diminuir aqui a tela. 11h15. 11h15. Então, estamos aqui, 11h15 da noite, aí no Brasil, né? São 8h15 e a gente está conseguindo fazer o broadcasting. Semana passada, a gente tem uma cliente que estava na Nova Zelândia assistindo a gente, às vezes tem pessoal nos Estados Unidos assistindo. Então, assim, hoje o mundo ficou muito. A gente chega em vários lugares, né? Hoje, com um celular, um computador, você consegue fazer um broadcasting, que antigamente só grandes empresas, né, de tecnologia, grandes televisões conseguiam fazer. Hoje tem a social media para a gente aprender. Então, até esses dias eu estava escutando, no mundo da informação, Joe Dispenza estava falando isso, no mundo da informação, ignorância é uma escolha. Né? Então, fiquem aqui com a gente. Muito obrigada. Eu falei do horário, o povo fugiu, mas já estamos aqui, já passamos do horário, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se tiverem alguma pergunta, no Brasil, a Lu aqui me falou que são 20 horas, é isso mesmo, 8 horas da noite. Então, olha, muito obrigada. Espero que tenham aproveitado o carnaval para viajar. Quem curte carnaval, eu não tenho nada contra, mas eu acho que o carnaval ficou meio deturpado no Brasil em algumas áreas, né? Então, assim, é meio complicado, né? Mas, enfim, espero que a gente retome, né, essa grandiosidade do nosso país, não sei quando, né? Fico aqui na torcida, né? Mas vamos ser grande primeiro, né? Porque daí a gente, esses dias até o Michael estava falando para mim, o Michael é meu mentor da NLP Academy, Michael Carroll, que trabalha diretamente com o John Grinder, né? E ele falou assim, que tem aquela frase, né, do Gandhi, né, seja a mudança que você quer ser no mundo, que você quer ver no mundo, mas eu falo, mude em você, né, para poder mudar o mundo. Acho que essa é a importância das mensagens que a gente recebe, né? Então, não adianta só ficar reclamando, vamos fazer a nossa parte, né? Deixa eu mandar um beijinho aqui para a Deia. Deca, beijo no seu coração, maravilhosa. Já estamos te esperando aqui de novo, né? Ou em Londres, ou quem sabe lá na Espanha, Madrid, né? Sei lá. Ok. Osana, querida, obrigada, tá? Vi o seu recadinho aqui. Muito obrigada. Na segunda, vai ter que usar a varinha mágica lá. E estamos usando, né? Fala aí, fala aí, a varinha mágica está funcionando, né? Ela falou assim, Cris, eu não sei o que acontece, mas acontece, né? Falei, então, acontece porque nós somos seres maravilhosos, nós somos seres mágicos. A gente veio do Criador, gente, olha isso. Estou aqui falando com vocês, a gente está usando o nosso intelecto, o nosso estômago está funcionando, o nosso corpo está funcionando, combatendo bactérias. Estou aqui, meu nariz, né? Hoje a gente saiu, já está algumas flores aqui abrindo, minhas alergias voltam. Lá vem as alergias de novo, gente. Preciso parar de comer glúten, né? E quem diz que a sem vergonha para de comer um bom pãozinho, né? Quem não gosta? Mas enfim, né? Essa é a mágica da gente mesmo, né? A nossa mágica, nós somos filhos do Criador e o mundo é abundante para nós. Então a gente tem que conectar nessa energia, sejamos prósperos, abundantes, vamos para frente, né? Vamos encarar esse futuro aí lindo, mas vamos encarar hoje, porque hoje a gente está vivo, hoje a gente está respirando, hoje a gente está aqui, né? E, né, como eu tive essa semana, perdi um grande amigo, gente, um grande amigo, um amigo assim, da fase da minha adolescência, minha fase adulta, né? Um amigo querido, Carlão, meu querido rei, rock and roll. A gente estava combinando dele vir para cá esse ano, para a gente assistir o show do Ozzy, né? E não deu tempo. Então, assim, vamos aproveitar, gente, enquanto a gente está vivo. A vida é um sopro, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, abrir a porta da casa de vocês. E se vocês estiverem afim, no sábado, às 3 horas da manhã do Brasil, 6 horas da manhã aqui da Inglaterra, e lá no Kuwait, Arábia Saudita, vai estar 9 horas da manhã, eu vou estar numa live, onde a gente vai estar falando sobre carreiras para adolescentes. Então, se vocês quiserem participar, fica aqui o meu convite, tá bom?
Beijo no coração de vocês, mas depois vai dar para assistir. Ó, a Lu tá dizendo, eu topo. Lu, vai ficar gravado no Insta. A gente vai gravar. Eu não vou estar com as crianças, elas vão estar interagindo, mas até porque vai ser no Zoom, mas as perguntas tal vão estar aparecendo aqui também. Então vai ser legal se vocês quiserem acompanhar, mas dá para ver depois, tá? Porque we appreciate that it's very, very early in Brazil. 3 in the morning, até eu brinquei, né, com o Shams, que é a pessoa que vai fazer o trabalho comigo, ele que me convidou, é um canal que ele tem, né, para ajudar jovens do Kuwait, da Arábia Saudita. Aí ele falou assim: ai, Cris, convida o pessoal. Eu falei: nossa, Shaw, mas vai ser 3 horas da manhã, né, no Brasil. Acho que não, hein? Aí ele falou: ah, não, então vamos fazer no Insta também, que é para o pessoal poder entrar e assistir, né? Mas olha, muito obrigada mais uma vez, gente, por vocês estarem aqui. Sejam brilhantes, maravilhosos, porque somos, tá bom? E a gente se vê semana que vem de novo. Deixa eu perguntar aqui para o meu assessor de assuntos aleatórios, ele que escolhe, gente, porque ele vê o que recebe, né? O Alexandre que filtra o que o pessoal pede durante a semana, tal, e aí ele filtra o que pedem lá, né, no nosso site e tal. E ele filtra para trazer as aulas aqui. Então, talvez ele já tenha um tema para a semana que vem. Já tem, Lê? Já. É o mesmo tema, que é o Star Método, só que para entrevista, focado para entrevista. Então semana que vem a gente vai falar mais focado para entrevista. A gente está fazendo em blocos, gente, porque às vezes as pessoas pedem para a gente falar de um determinado assunto, e aí quando o assunto ele, né, tem bastante coisa para ser falada, a gente acaba trazendo em blocos, né? Então, por exemplo, semana passada a gente terminou os tempos verbais, foram 4 masterclass sobre os tempos verbais, começando lá da construção, né, dos tempos verbais, como é que funciona, para você absorver o conhecimento, porque é sempre assim, né? Primeiro a gente mostra, aí depois a gente, na parte intelectual, a gente consegue cimentar a informação quando tem repetição. Então, por isso que às vezes a gente está trazendo os temas, e se vocês precisarem também mais rápido, tá tudo lá na ocudos.com, tudo catalogado, tudo certinho. Podem entrar lá, tá bom? Gente, então, muito obrigada por estarem aqui. A Lu deixou um recado lindo aqui no Insta, lindeza, gratidão por essa luz. Pela luz de vocês também. Somos luz, gente, vamos conectar. Eu sei que a gente tem essa parte densa que mora aqui, né, na Terra. A gente veio na Terra com esse corpo que, além, né, é um corpo maravilhoso, uma alquimia sagrada, mas é um corpo denso, é um corpo que precisa de comida, é um corpo sem ir no banheiro, é um corpo, né? É uma densidade, né? Então, mas a gente tem esse lado brilhante, esse lado sutil, esse lado leve, né? Somos almas vivendo uma experiência na Terra, né? Então, que a gente possa se conectar com essa melhor parte da gente. A gente entra em contato com a parte ruim também? Entra, às vezes reclama, o Ale que sabe, né, Lê? Quando eu acordo mal-humorada, aí dou aquelas patadas, né? Começa a reclamar. Hoje, antes da live, estava reclamando que primavera, que eu já estou começando a ficar. Aí eu falei, para de reclamar, já veio na minha cabeça, né? Para de reclamar. A Fernanda está perguntando se o podcast voltou. Fê, não sei, querida. Deixa. Lê. Voltou, tá atualizadíssimo. Tá aí, Fernando, do homem aí, porque, gente, eu sou o front desk, tá? O Alexandre é todo o backlog que ele que faz, ele que organiza, ele e o Pedro, tá? Pedro, querido, da agência de marketing, que trabalha com o nosso site, que organiza as coisas pra gente, então eles que organizam, e agora já vou passar até umas funções mais para eles, porque eu falo, gente, eu não gosto de lidar com burocracia, eu não sou nem uma pessoa tão organizada, né? A Lu tá falando aqui óleo de eucalipto. Olha, Lu, eu uso bastante óleo mesmo, mas você sabe que depois que eu tive a Covid, eu tive 2 vezes, né? Eu piorei muito da minha alergia. Então, eu tô tentando agora elevar alguns níveis de vitamina, até a O ficou de passar para mim, né? Uma pessoa aí querida que faz o trabalho. The podcast is back. Is the podcast back? Yes, Fernanda, the podcast is back. Então, quem quiser ouvir o podcast, dá o endereço aí para a gente ouvir o podcast. Onde é? Cris, nós estamos ao vivo não, né? Mas gravado em 7 emissoras de podcast. É mais fácil entrar no link da bio do Instagram e lá consegue localizar todos eles. Aí cada pessoa tem um podcast de preferência, mas a gente está ao vivo em quase todos. Ao vivo não, a gente está com participação em quase todos. Que legal. Então, Fê, tá aí respondido, tá? Falamos com o homem hoje. Mas ele tá sempre aqui com a gente. Ele não me larga, né? Porque ele sabe que eu faço bagunça, né? Hoje, para fazer, gente, um setup de Facebook, eu demorei assim
horas. Horas não, foi 1h30, eu com o Cham. E o Ale falou, não, mas aí ele até falou, não, mas o Zoom e o Facebook fazer o setup é complicado mesmo, porque tem um monte de coisa de segurança, né? E eu falei, caramba, né? Eu queria ser mais esperta, né, nessa área, mas né, eu tenho algumas habilidades, outras eu não tenho. Aí eu peço para o Ale me ajudar, né? O Ale, o Pedro, tal, e pessoas que conheçam mais de tecnologia do que eu, né? Mas tá bom, gente, é isso. Já fiquei muito tempo, já são 11h25 aqui. O Ale me trouxe daqui. Amanhã também tem que acordar bem cedo. Amanhã tem bastante coisa para fazer, e vocês aí também, né? Então, espero que tenham aproveitado o carnaval, quem está no Brasil, né? Nossa terra, e aqui também estamos aproveitando. Hoje fez um dia lindo, né? Tá chegando, as flores aí tão lindas, então vamos aproveitar, tá bom? Vamos viver, né? Beijo no coração de todos. Obrigada. Imburana, meu pai fala muito desse óleo, Lu, Imburana. Obrigada, viu? Depois você me passa umas dicas aí no Messenger, tá? Gente, beijo no coração, a gente volta semana que vem, tá bom? Bye, take care, bye, bye.